O BRICS é um dos grandes fatores que contribui para essa multipolaridade. Mas, principalmente, é uma relação multilateral também. Né? É que nós, é o seguinte, é uma visão de que a cooperação é um elemento essencial nas relações econômicas, nas relações entre os países, né? Nas geoeconômicas e geopolíticas. Se você não tiver um respeito por cada país, e não independe do tamanho deles, eles têm de ter respeito. E o multilateralismo é ser capaz de ir num mundo que tem diferentes níveis de países, diferentes civilizações que construíram esse país. Você tem de ter respeito por elas. Você não pode querer impor uma escala de valores que você, naquele momento, acha que são os mais relevantes, sem respeitar o que os outros países construíram ao longo da sua história. Esta é uma questão que eu acho que tem a ver com a multipolaridade, mas tem a ver, sobretudo, com o multilateralismo e a cooperação. Se você não respeitar os demais países, você não pode, de jeito nenhum. Não é possível que o parâmetro nosso seja a força. Não pode ser. Claro. É você entender, por exemplo, que você tem uma civilização persa, que é do Irã, importantíssima. Né? Você tem uma cultura árabe, e não essa visão distorcida do que são os árabes. Né? Lembrando sempre que eles preservaram a cultura grega durante a Idade Média. Quem é que traduziu os textos, quem é que divulgou depois. Né? Então, esse respeito pela civilização é um respeito pela história, a nossa história. Claro. Né? Eu acredito que isso é um fator bem claro, né? Que você vê que isso acontece na China. E a senhora é feliz com o seu papel hoje no mundo? Quer dizer, depois de ter sido ministra, presidenta, quer dizer, hoje está nessa posição central, quer dizer, como é que é o seu estado de felicidade pessoal? Só quero falar o seguinte, eu sempre digo uma coisa, nada é maior, igual do que ser presidenta do Brasil, nada, não tem uma coisa, né? Nem presidente da galáxia, tá? Porque a galáxia não é o Brasil, entendeu? Então, eu acho importante os BRICS, eu gosto daqui. Eu gosto do banco, acho que o banco tem um papel importante. Acho que o banco ajudar a construir ele, até porque, né, eu participei lá, eu estava lá, nunca pensei na minha vida, em 2014. Que estaria, né, aqui hoje, né? Que estaria aqui hoje. Mas é muito interessante, quer dizer, pela sua história também de vida, né? Quer dizer, hoje está nesse papel da construção do mundo multipolar, porque a sua história é uma história épica, né, em todos os sentidos. De uma pessoa que foi perseguida por uma ditadura, depois se torna presidente, quer dizer, passa por aquele processo turbulento que a gente já narrou várias vezes e hoje está nessa posição central. Então, para a gente encerrar essa entrevista que eu mais uma vez agradeço e reputo muito importante, queria te pedir para deixar uma mensagem final para as pessoas que estão assustadas com o mundo em que estamos vivendo, né? Que estão vendo isso que a gente já falou um pouquinho, né? Muita incerteza, muita insegurança, e assim, quer dizer, esse fenômeno da extrema-direita também ganhando força em vários países. A senhora tem confiança, assim, quer dizer, no futuro compartilhado da humanidade, que eu acho que os BRICS estão ajudando a construir? Olha, eu acho que a grande esperança nossa é isso, é o futuro compartilhado de toda a humanidade. Se você não tiver um futuro compartilhado, né, você vai ter sempre esse absurdo, que é você ter gente num momento em que a humanidade, né, chegou a um ponto que ela tem acesso às forças extremamente poderosas, que é a tecnologia. Nós chegamos a um ponto, né, que nós não temos mais, nós não podemos deixar mais que a fome ocorra. As guerras. Não, eu vou falar da fome primeiro, tá? Porque a guerra também leva à fome. Nem que a pobreza extrema deixe milhões de pessoas ameaçadas de morte em momentos de paz. Que paz é essa também? Eu acho que guerras é a coisa que a humanidade tem de ultrapassar. Mas, sobretudo, só pode fazer isso se tiver cooperação, se tiver multilateralismo, se tiver compreensão do que é estar no mundo comum. E não é possível que a gente não perceba que a força é nossa. Só tem uma coisa que é a grande força da humanidade, é a própria. Então, essa capacidade de construir isso é de cada um de nós, não é só de um órgão. Não existe solução só de uma pequena parte. Nós teremos de entender que nós temos de mudar, que é impossível supor que um processo no qual poucos ganhem, sejam eles pessoas ou nações, não é sustentável. Não é sustentável. E se for sustentável num determinado tempo, esse é um tempo que vai ter guerras, fome e desigualdade profunda. Então, nós estamos numa fase que eu acho que
Quando que você imaginaria, tá, que uma máquina poderia fazer um diagnóstico baseado em imagens preciso de você? Né? Nós estamos caminhando para o momento em que nós conseguimos fazer a máquina fazer isso. Mas quem conseguiu fomos nós. Uma máquina não faz nada por si mesma. Ela não fala por si mesma. Ela não pensa por si mesma. Quando eles colocam toda a tecnologia de linguagem, eles estão tentando entender como é que nós... Né, eles tentaram entender como nós funcionamos e colocamos isso com uma certa probabilidade de não erro numa determinada máquina. Isso é um grande passo, Atucho. O que não é possível é isso ser usado por um grupo de pessoas super ricas. Claro. Então eu quero falar uma coisa para você. Eu acho que teve um momento muito importante neste mês passado, que foi o DeepSeek. Por quê? O que é que tem no DeepSeek que eu admiro? Tem tentar fazer o mesmo com menos recurso. Código aberto. Esse é o segundo. Segundo, deixar todo mundo acessar esse código e aprender com isso e mudar. E, ao mesmo tempo, acabou com aquela história que tem um grupo, né, selecionado de pessoas ou de empresas que criam, pela quantidade de dinheiro que tem, uma barreira à entrada de quaisquer outros. Né? Cria uma espécie de fosso no qual você cai porque você não tem tanto dinheiro para fazer um data center. O que o DeepSeek mostra? O DeepSeek mostra que mesmo quando tentam barrar o investimento tecnológico, a inovação baseada nesse investimento, você não consegue superar o quê? A diferença que faz quem pensa. E reflete também esse espírito... Então, o DeepSeek é uma prova de que é quase um Davi contra Golias. Você entendeu? Quase isso.